professor Johnny Langer possui doutorado em História pela Universidade Federal da Paraíba, concluído em 2001, e pós-doutorado em História Medieval pela Universidade de São Paulo, USP, concluído em 2006 e 2007. Ele atua principalmente nos seguintes temas: História e Cultura na Era Viking e na Escandinávia Medieval, Mitologia Nórdica, Sagas Islandesas, Literatura Nórdica Medieval, História do Paganismo Escandinavo, História da Arqueologia e Astronomia, Arqueoastronomia e Etnoastronomia da Escandinávia Medieval. Publicou em revistas acadêmicas da Suécia, Inglaterra, França, Portugal, Argentina e em dezenas de periódicos brasileiros. É coordenador do NEV, Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos. Atualmente é professor adjunto 3 no curso de graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal da Paraíba. É professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, também da Universidade Federal da Paraíba. Todos os seus estudos em escandinavo medieval estão disponíveis na página pessoal do professor no site da academia.edu. O professor é orientador de diversos livros, escritor de diversos livros sobre a escandinávia medieval, mas recentemente ele lançou um dicionário de mitologia nórdica, símbolos, mitos e ritos, pela editora Edra. Tá? Então é com muito prazer que nós recebemos agora para a conferência o professor Johnny Langer. Obrigada. Olá a todos. Posso começar? Pode. Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora Semíramis e à organização do evento, por esse convite. Peço desculpas por qualquer eventual problema técnico referente a essa atividade, que para mim é inédita. Eu nunca havia feito esse tipo de palestra ou atividade online. Então, sempre é um desafio e vamos lá. Bom, falar de Vikings, em primeiro lugar, eu gostaria de definir alguns posicionamentos teóricos. Eu sou historiador muito influenciado pela historiografia medieval francesa e eu gosto muito de trabalhar com um referencial teórico denominado de imaginário social, principalmente dentro das considerações do Bronisław Barthes e do Jacques Legoff. O imaginário social, ele sempre procura trabalhar, desenvolver análise dentro de ressignificações, de como teria sido a história no passado e como que ela é ressignificada ao longo do tempo, na história, nas sociedades, no mundo contemporâneo. Bom, o Vikings, acima de tudo, são categorias que foram criadas de referenciais imaginários pelos europeus. O termo viking, originalmente nas fontes medievais, nas fontes escandinavas, ele designa um tipo de atividade comercial, de pirataria. São pessoas que saem para realizar atividades náuticas, essencialmente atividades náuticas. Ele não é um termo que tem uma designação étnica. As pessoas na Escandinávia, na era viking, elas não se autodenominavam vikings. Eu sou um viking, eu sou uma mulher viking, eu sou uma criança viking. Não existe isso. Não. Na verdade, nós temos vários povos com etnias
pouco próximas ou um pouco diferentes da Escandinávia na era viking, né, que vai do século VIII até o século XI, que promovem esse tipo de atividade náutica e eles possuem alguns pontos culturais comuns, com mitologia, com linguagem, mas não existe um povo, uma identidade étnica única, denominada vikings. Então isso é uma coisa que tem que estar bem claro desde o começo. Vikings não é uma designação étnica, mas é diferente de grego. Né? Você fala os gregos antigos, apesar de eles terem diferenças políticas nas cidades-estado, você tem um sentimento étnico, uma identidade étnica muito mais forte, consolidada, por exemplo, do que vikings. Vikings é mais uma atividade cultural, promovida durante a Idade Média. Pois bem, com o passar do tempo, o termo vikings ele passou a ser apropriado por povos não escandinavos no sentido de ter essa designação mais coletiva, mais genérica. E com o tempo, cronistas medievais, escritores modernos, então eles começaram a empregar vikings no sentido mais amplo, no sentido étnico. Durante o século XVIII, nós vamos ter grande revival dos vikings no Ocidente, devido a várias questões. Né? Uma delas, uma das principais, um dos principais motivos de revalorização da história dos vikings na Europa são motivos nacionalistas. O que acontece na Europa durante o século XVIII e XIX? Alguns países estão consolidando a sua formação nacional, políticas de estados, estão sendo criados estados nacionais. E com isso, a busca pelo passado, a busca de uma identidade no mundo presente, pela descoberta e estudo das origens desses países, remete então à busca por heróis. Os nacionalismos do 800, né, do século XIX, ele é feito na Europa basicamente em torno de estudos de figuras heróicas. E esses povos do passado, questões do passado antigo e medieval, eles vão servir como elementos principais dessa revalorização do herói. Vão servir como modelos de identidade nacional durante o século XIX. Então, alemães, franceses, escandinavos, ingleses vão buscar nesses povos antigos e medievais modelos heróicos para que a sociedade contemporânea dessa época possa ter esses modelos. Os britânicos vão buscar essencialmente nos anglo-saxões, os franceses durante o século XIX vão criar a moda do celtismo, né, personagens da história celta perseguindo Thorin, entre vários outros, e os alemães e alguns países germânicos e os escandinavos é a figura do viking. Então, uma coisa que nós temos que entender para nós chegarmos aqui ao tema principal dessa minha palestra, os vikings no cinema. Os vikings no cinema, eles são devedores dessas ideias românticas do século XIX. Sem isso, nós não vamos conseguir entender a trajetória desses filmes, dessas diversas produções cinematográficas e artísticas que aconteceram durante o século XX e XXI. Então, durante o século XIX, nós temos essa busca por um passado heróico pautado no modelo viking. O que acontece? De um lado, artistas, escritores, literatos vão buscar essa forma de revalorização dos vikings. Por outro lado, nós também temos alguns escritores, alguns pensadores que estão recriando uma visão negativa dos vikings. Então, a revalorização dos vikings, a partir do século XVIII, principalmente do século XIX, ela acontece nas artes e na cultura de maneira geral, pautada no binômio
imagens negativas e imagens positivas sobre os vikings. Esse imaginário romântico, ele vai ter então essas duas características. De um lado, ou ele vai apontar os vikings como povos com características negativas, e de outro lado, povos com características positivas. Nós podemos considerar, dentro daquele referencial que eu falei para vocês, de imaginário social, de um lado, essas imagens podem ser consideradas estereótipos, ou, de outro lado, também imagens icônicas. O que significa isso? Tanto estereótipos quanto imagens icônicas são imagens falseadoras da realidade. Não é uma realidade histórica em si. É uma interpretação do passado que passou por referencial imaginário. Então, os vikings começam a serem buscados na literatura. No século XIX temos as traduções de várias sagas. Aí as duas lendas são traduzidas para o inglês, para o alemão, para o francês. Então, as obras de arte, elas começam cada vez mais a se intensificar e a ter todo o caráter de valorização desses vikings, desses vikings imaginários. Os acadêmicos, durante o século XVII e XVIII, eles não usavam tanto o termo vikings para designar esses povos da era viking. Eles utilizavam termos como escandinavos, islandeses, noruegueses. Quem vai popularizar o conceito e o uso terminológico, etimológico viking do século XIX vão ser os artistas. Principalmente de 1790 a mais ou menos 1830. Então nós temos escritores, pintores, pessoas utilizando os vikings nesse sentido romântico. E aí, os acadêmicos acabam sendo influenciados por esse uso do termo vikings e também, logo, ele acaba fazendo sucesso na academia e é usado sem maiores distinções. Bom, eu gostaria de citar também a popularização dos vikings pelas óperas, principalmente as óperas alemãs, Richard Wagner, a partir de 1870, é um caso muito importante, porque ele vai promover a popularização dos deuses, da mitologia e desse ideal do viking. Como a professora Semíramis havia dito no início da apresentação, foi lançado o Dicionário de Mitologia Nórdica, pela editora Edra, e existe um verbete nesse dicionário onde eu desenvolvo esses elementos imaginários dos vikings. Principalmente a criação romântica dos vikings no século XIX. Existe um outro, uma obra em francês, escrita por um escandinavista francês muito famoso, o Rigiboé, Le Mythe Viking, editado em 1986 em Paris. Não sei se vai dar para ver direito a capa. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? É interessante que essas duas figuras que ele coloca na capa contrapõem a visão mais estereotipada dos vikings, que são com chifres, peles animais, e uma imagem mais realista. Estão se defrontando na capa do livro. É a melhor obra para se estudar o imaginário dos vikings na arte do século XIX. Pois bem, esse é o estereótipo morfológico básico dos vikings do século XIX. Um guerreiro vestindo equipamentos muito grosseiros, muito toscos, apresentando um elmo com chifres ou asas laterais. Essa estética do viking, ele vai ser tanto
positivo quanto no negativo durante o século XIX. Então, tanto se você pensa o viking de forma negativa, quando você, do ponto de vista que você está valorizando ele, essa forma ela vai se curvando. Como que surge isso? Por que surge essa morfologia do viking nas artes, que se propaga na ópera, na literatura? Bom, de um lado, nós temos o dado mais antigo, no caso do elmo chifrudo, do elmo corvus, é de 1830. É uma obra do Isaias Taylor, que foi traduzida para o inglês, e ilustradores ingleses que colocaram esses apêndices, córdios, na figura do viking, do guerreiro viking. Com o tempo, outros apêndices estão também colocados, como, por exemplo, elmos com asas, que se tornam muito famosos na atualidade com o quadrinho Asterix. Esse apêndice veio basicamente de influência céltica. Os celtas, eles também recebem tudo no imaginário durante o século XIX, e esses apêndices então são colocados. Outra coisa, o comportamento dos nórdicos é algo muito importante e é estabelecido nesse período. Qual viking que se está pensando na cultura e na arte romântica? Essencialmente é o pirata navegador. Se usa o termo viking no sentido étnico, para toda a sociedade, para toda a população. Mas o viking que se tem em mente desses artistas é o viking pirata navegador. O viking comerciante, o viking colonizador, o viking fazendeiro, são figuras omitidas dos artistas. Ninguém tem interesse por isso. Quando se fala em viking no imaginário, você quer basicamente o viking forte, alto, musculoso, intrépido, que não tem medo de nada, porque justamente esse modelo nacionalista do século XIX, ele quer o quê? Ele quer figuras intrépidas. Você não quer pessoas bananas, frouxas, medrosas, você quer um herói que seja um super-homem. Porque aí nós temos um modelo heróico básico. O que é um herói? É um super-humano, é um sobre-humano. As nações, sejam francesas, alemãs, do século XIX, quando estão construindo essa ideia de nação, elas não querem heróis que sejam qualquer tipo de pessoa. Eles querem heróis essencialmente masculinos, são figuras masculinas, que consigam fazer coisa que os outros seres humanos não fazem. É uma projeção de algo imaginário que serve de modelo para as pessoas comuns dessas nações. É o modelo de como eles têm que tentar ser. Então, é um modelo sobre-humano. E os vikings, nesse sentido, então, eles se tornam muito importantes no imaginário artístico. Além de tudo, também, nós temos outros estereótipos vinculados. Esse viking, ele, além de ser forte, corajoso, não tem medo de nada, ele é festeiro, ele faz festa a todo momento, ele deve cerveja a todo momento, ele está comendo carne assada a todo momento. Então, você não consegue pensar o viking fora dessas categorias. E ele é extremamente fanfarrão, debochento, satírico, humorado. São os elementos que a arte vai propagar. Ou seja, não é uma visão humana, não é uma dimensão social, histórica, crível sobre os habitantes da Escandinávia da era viking. É uma idealização. E a arte posterior vai tentar, a todo custo, revalidar esses modelos. Mas existe também um modelo viking que é usado de forma negativa pelo imaginário. O que acontece? Na construção desses nacionalismos, nem sempre você está interessado em revalorizar a história viking em seu passado. Então, por exemplo, se alemães, holandeses, escandinavos
estão tentando criar uma visão positiva, mas estereotipada no passado, e nações como a França não estão interessadas no século XIX nos vikings. Os franceses têm interesse pelos celtas. E o viking, que, como vocês sabem, chegou a colonizar o norte da França, né, os normandos, são descendentes dos dinamarqueses, eles são vistos de forma negativa pela cultura francesa do século XIX, essencialmente pela cultura centralizada em Paris. Então, eles vão criar uma série de obras artísticas, representações, ilustrações, descrições de romances, apresentando os vikings de forma totalmente estereotipada. São bárbaros, são cruéis, são pagãos invadindo o mundo cristão. Eles são caracterizados de muitas ilustrações, principalmente nos anos 1840 e 1850, inclusive livros didáticos, como seres bestiais, trogloditas, vestindo só pele, sem roupas elaboradas, uma imagem totalmente maquiavélica, quase demoníaca. Então, isso é um outro estereótipo que é desenvolvido sobre os vikings. Ou você tem uma visão heróica do nórdico, ou então você tem uma visão bestializada, negativa do viking. O viking oscila no imaginário desse binômio, herói e vilão. Depende do país, depende do artista, ele vai cair a um lado ou de outro. As duas formas imaginárias, elas são fantasiosas na maior parte das vezes. Mas elas acabam escolhendo então um lado ou outro no imaginário artístico. Eu já mencionei para vocês o surgimento do ego com chifre. Ele recebeu pouquíssimas pesquisas e publicações até hoje, né? Muitas pessoas debatem, você tem na internet, como que surge o chifre dos vikings, por quê, como. Algumas pessoas na internet popularizam que foi uma demonização da igreja, já ainda na Idade Média, né? E outras especulações sem fundamento. Mas, na verdade, foi a partir de 1830 na Inglaterra. Não se sabe ainda exatamente por que o artista anônimo que ilustrou essas traduções de obras suecas na Inglaterra, ele caracterizou os vikings como elfos chifrudos. Mas eles logo fazem muito sucesso no imaginário e eles se tornam então uma referencial estética básica para esse imaginário dos vikings. Bom, vamos entrar então no assunto do cinema. Aqui nós temos um livro que é uma das poucas obras que analisam academicamente os vikings no cinema, que é de parte do filme do Kevin Hart. É uma obra em inglês que vocês podem encontrar facilmente pela internet. Ele analisa alguns clássicos do cinema. O cinema, logo no início do século XX, ele começa preto e branco e mudo, e ele vai ser muito influenciado pela estética wagneriana, pelas óperas. Porque as óperas do século XIX eram a única distração aristocrática, né? Não havia cinema ainda no século XIX, então a ópera ela tem um papel de sensibilidade, de diversão para a aristocracia uma elite da sociedade europeia. O cinema não, o cinema ele começa a ser mais popular, se vai divulgado para várias pessoas, ele é um entretenimento de massa. Mas ele vai, logo em seu início, os filmes de vikings, que ocorrem desde a década de 1920, são altamente influenciados pela estética wagneriana. O primeiro filme, não é o primeiro filme sobre vikings, mas é o mais antigo que eu pude examinar, é The Viking, de 1928, é uma produção norte-americana, que vai
apresentar uma estética, então, como eu falei, wagneriana, né? Os equipamentos, escudos de metal, que são uma interpretação errônea da cultura material, entre outras coisas. Elmos chifrudos, elmos com asas, e uma estética, então, que vem das óperas de Richard Wagner. Ele reconta a história da colonização nórdica no hemisfério norte, né, se baseando na saga do Atlântico Norte, principalmente a saga do Érico Vermelho. E o filme é muito interessante porque ele vai contrapor os dois modelos imaginários de vikings do século XIX. No início do filme nós temos os vikings mauzinhos, malvados, os vilões, que são vikings pagãos, que vão atacar uma série de vilas na França, né, que são caracterizados no filme como brutamontes, como seres cruéis, grosseiros. E a própria cultura do Eric, que é nórdico, foi de exílio da Noruega para a Islândia, depois foi exilado da Islândia, ele partiu em exílio para a Groenlândia, né, então vai colonizar a Groenlândia, ele era pagão. A mulher dele depois se cristianiza e ele tem um filho, que é o famoso Leif Erikson, que vai colonizar, vai descobrir os Estados Unidos. No caso da América do Norte. Mas no filme, ainda havia esse debate, né, sobre essa questão da descoberta ou não da América do Norte pelos nórdicos. No filme ele é apontado como o descobridor dos Estados Unidos. Ele vai para a Nova Inglaterra. E o filme ele contrapõe o modelo pagão, que é representado pelo pai, o Eric, brutamontes, cruel, como um filho que já é cristão. As próprias sagas apontam, né, depois ele se cristianiza, né, ele casa da mãe. E ele é um modelo heróico, um modelo de virtude, ele é um bom moço, né? Então você tem esse contraponto entre o viking vilão e o viking herói. Esse filme também é muito influenciado por essa ideologia dicotômica que vem do século XIX. O filme faz muito sucesso, existem outras produções, mas não dá para explorar aqui todas as produções cinematográficas que foram feitas sobre vikings, é impossível, porque são dezenas e dezenas de títulos. Eu vou me ater principalmente aos títulos norte-americanos, das produções hollywoodianas. Eu não vou fazer um levantamento das produções europeias, que também são bem variadas. Por quê? Porque as produções norte-americanas são mais famosas. É mais fácil de comprar em DVD, pela internet. Elas tiveram uma análise poética, eles são um alcance mundial. Então, elas são responsáveis muito mais por uma propagação do imaginário do século XIX, XX e XXI, dos vikings do que as produções europeias. Em 1954, nós temos a primeira grande produção, já colorida, né, já nos 50, com temática viking, que é O Príncipe Valente. É um filme que vai ser a refilmagem não, uma adaptação do quadrinho que saía aos domingos, o quadrinho dominical, do mesmo título, né, principalmente criado pelo Hal Foster, um quadrinista. E é um filme que vai ter uma superprodução, Robert Wagner, um ator muito famoso dos anos 50, a Janet Pinkman, que depois vai trabalhar em outra produção que eu já vou comentar. E nesse filme nós temos de novo o contraponto do viking herói e viking vilão. Ele representa o viking herói, o príncipe valente, que no caso é um normando, aquele tipo normando clássico, cabelo cortadinho, né? Você tem uma certa padronização do vestimenta, assim, dita mais civilizada, em contraposição a vikings chifrudos, né, que são malvados, atacam castelo e tudo mais. Bom, o Príncipe Valente é um quadrinho
escrito originalmente há uns 20 anos antes, que vai apresentar uma mistura total de vários períodos da Idade Média, mas misturando também fantasia. No quadrinho Príncipe Valente você encontra monstros, dragões, ogros, castelos, princesas, justas, medievais. Quer dizer, não é somente a Idade Média, que é o período dos vikings. Né? Você tem, na verdade, várias referências sobre a Idade Média misturadas numa história única. O filme, ele não contém todos esses elementos, mas ele também vai popularizar essa mistura de vikings no contexto cristão. Numa época então, de justas, de cavalaria, de princesa. Por que isso? Por que acontece isso? Porque as pessoas, quando se fala em Idade Média, até hoje, o que elas querem a nível de diversão, de entretenimento? Principalmente castelo e princesa. Se falar em Idade Média sem castelo e princesa, então as pessoas tudo entendem. É isso que elas querem. Só que castelo e princesa é um fenômeno que acontece a partir do europeu, digamos assim. É com a feudalização da Europa que surge o modelo de castelania, de senhorio, né? Todos aqueles elementos que vão popularizar a Idade Média. Na época que não existia, né? Isso tudo. Mas, para o entretenimento, eles tratam, então, de misturar essas referências para ter uma maior aproximação com o público. E o Príncipe Valente, então, ele vai popularizar essa fusão de épocas diferentes, de misturas e tudo mais. E os vikings, então, se tornam muito famosos e aí há uma quantidade muito grande de vários filmes a partir do Príncipe Valente. Chegamos em 1958, o filme mais famoso da história do cinema, o filme mais influente, o filme mais importante da temática nórdica do cinema até hoje, que é Os Vikings, os Conquistadores. Uma obra, uma superprodução, que reuniu alguns dos maiores astros dos anos 50, né? Incluindo aqui Kirk Douglas, Tony Curtis, a Janet Leigh, que já havia trabalhado no Príncipe Valente. Vikings, os Conquistadores é um filme importante por vários pontos. Primeiro, é o primeiro filme que vai ter assessoria de historiadores, escandinavistas, suecos, vão fazer consultoria em cima do filme. E isso cria um diferencial dele em torno de tudo que havia sido feito sobre vikings até então. Não que o filme seja perfeito do ponto de vista histórico, é claro que há estereótipos, há muitos problemas, mas ele rompe o que eu acredito que seja o estereótipo básico dos vikings. É o primeiro filme de vikings no cinema que eles não estão chifrudos. Não há chifres no filme, para mim já é o grande diferencial. É a primeira obra cinematográfica que vai empregar reconstituições fidedignas das embarcações nórdicas. E é interessante porque os nórdicos, eles têm essa relação com o imaginário artístico muito estreita com as suas embarcações. Né? E nos vikings, os conquistadores, o barco ele ocupa, digamos, a trama de cabo a rabo. Em vários momentos utiliza o navio, isso é muito interessante. Foi reconstituída uma vila nórdica da era viking. Há muitos elementos positivos, digamos assim, nessa produção. Mas também ocorrem alguns problemas. O filme continua, a exemplo, talvez por influência do Príncipe Valente, continua misturando épocas diferentes. Os vikings vão atacar um castelo na Inglaterra, que é um castelo, vamos dizer, característico do século XIII. Onde as pessoas já têm estruturado a relação feudal-vassal, complexa e tudo mais. Então ele continua com esse modelo de fusão histórica. Ele faz muito sucesso e ele é o pastor cinematográfico de filme durante 60. Há quantidade enorme de produções na nórdica, a maioria produzidas por produções italo-norte-americanas.
Eu não tenho aqui imagem para mostrar para vocês, que no Brasil não saiu DVD, mas é disponível online, em italiano, alguns também possuem com legenda. A obra italiana mais importante dos Vikings é a chamada trilogia do diretor Mário Brava. São 3 filmes e ele vai fazer com um ator muito famoso dos anos 70 chamado René Mitchell. E principalmente o primeiro da trilogia, que é o Eric, ele vai interpretar todas essas ressignificações. Mas um dado muito interessante, que já foi apontado por um historiador francês, o Jean-Marie Levesque, que esses filmes dos anos 50 e 60, eles fazem contraponto muito importante com o faroeste. Por quê? Porque todos esses atores trabalharam também em faroeste, né? É um gênero muito importante dos anos 50 e 60. Então, na verdade, claro, você não detecta isso de primeiro plano, é uma coisa muito implícita. O jeito com que o herói se comporta durante o filme, as relações dele, são muito parecidas com os que escolhemos do Velho Oeste. Inclusive, esse Gregory Nico, que é o ator da trilogia do Mário Brava, ele é o principal ator da 2ª série de televisão mais famosa pelo tema de faroeste, que é o Chaparral, só perde com o Bonão, que durou 12 anos na televisão norte-americana. E o segundo filme da trilogia é interessante porque ele faz o papel do Thor que mata e que batalha somente atividade de punhais. Isso é uma influência direta do filme, que vai ser refilmado no ano que vem, com participação do brasileiro, é um clássico, é o 7 Homens do Destino, de 1960. Um dos atores do filme, o 7 Homens do Destino, o James Coburn, ele se torna famoso porque ele é um atirador de facas. E isso vai criar uma influência, então essa influência cênica vai entrar para os filmes vikings. No Brasil é disponível DVD, uma produção italiana de 1962, que é Os Bravos Tártaros, que tem no seu elenco 2 atores muito famosos, o Kate, produção italiana, e o Orson Welles. E ele é muito interessante, apesar de estereótipos, né, chifres e outros tipos de equipamento, mas ele trata do encontro do Buca russo Vikings Tártaro. Isso foi um pouco retratado no sistema europeu. Os Vikings fora do sistema. Em 1962, nós vimos outro filme muito famoso, que é o The Lobo de Chips. Foi conhecido no Brasil como Os Legendários Vikings. Foi lançado em DVD uns 3 anos atrás no Brasil. Tem a história da Transfer dos anos 50, e aventureiros nórdicos vão atrás do dourado bizantino e vão se envolver em peripécias como uma príncipe ouro da África. Também, então, trata os vikings no contexto como é enfocado em outras produções, que são o contato com o muçulmano. E tem uma cena muito interessante, é uma cena cômica até, onde os nórdicos, eles acabam entrando no marido do sultão. É muito divertido essa cena. Bom, o que nós podemos perceber nos filmes até aqui? Professor, Oi. Vamos iniciar a chamada, por causa que está começando a dar uma falhadinha no seu áudio. Certo. A gente desliga agora e chama de novo para esperar um pouquinho. Tá bom. A gente vai reiniciar, tá? Porque tá começando a dar falhadinho. Então antes que caia tudo, vamos reiniciar e começar, tá bom? Um minutinho.
Gente, volta, calma-se. Ok? A gente entendeu tudo até onde estava indo a palestra, a gente só começou a dar uma olhadinha no áudio, mas a gente compreendeu Ok, Eu agora- entendi tudo, ele estava começando devagarinho a palestra que a gente parou. Tá. Tá, mas tá Tem perfeito, problema. tá perfeito, tá Não ótimo. tem problema. Posso Se retomar? acalmem, vamos lá. Posso retomar? Pode. Bom, o que nós podemos perceber até agora sobre todas as produções até os anos 60? Esses filmes, para quem eram feitas essas produções? Qual o público-alvo dessas produções? Essencialmente o público adolescente. O público masculino adolescente. O que essas pessoas querem quando vão no cinema? Eles querem se divertir, mas quais os valores que eles buscam? Valores de virilidade, de masculinidade, de modelos heróicos, aventuras onde você possa testar a valentia. Então, esse público-alvo dos filmes dos anos 50 e 60, eles têm que ser levados em conta. É o mesmo público de pessoas que vão assistir faroeste, de pessoas que vão assistir épicos, de pessoas que vão assistir épicos bíblicos. Eles não estão preocupados com o refinamento histórico, eles não conhecem história em detalhes. Eles não conhecem a sociedade do passado em detalhes. Eles conhecem apenas pontualmente alguns elementos e estão mais em contato com os estereótipos dessas fantasias do que propriamente a história. Então eles não têm uma preocupação em perceber erros ou acertos, digamos assim, históricos nessas produções. Eles querem se divertir. E esses elementos, então, eles fazem muito sucesso e eles são sempre renovados com o passar do tempo. Com maior ou menor credibilidade. Nos anos 70, os filmes começam a ficar um pouco menos enfatizados no cinema. Tem algumas produções, como, por exemplo, um filme de 1974, uma produção Disney, é um filme de família, A Ilha do Topo do Mundo. É muito interessante porque a narrativa envolve expedicionários que vão para o Ártico e acabam encontrando uma comunidade de sobreviventes em pleno século XX. É a ideia da cápsula do tempo, é muito recorrente em obras de literatura fantástica, de ficção. Os nórdicos são bem representados, há uma boa reconstituição material. Inclusive, todas as cenas que envolvem nórdicos são, no filme original, é em islandês. O filme tem uma preocupação assim, estética muito interessante, mas é claro que há estereótipos. No caso aqui, o estereótipo permanece com a religiosidade. As estátuas dos deuses são malignas, muito escuras, são todos deuses com chifres, não há referências nas fontes de que os deuses tinham chifres, nem elmos, nem cornos naturais, nada. Mas no imaginário, então, eles são representados como formas de ironia. O sacerdote do filme ele é muito maligno, muito soturno, com características muito escuras, muito malévolo. Então, essa demonização da religiosidade pré-cristã é muito comum na arte e isso se propaga até nossos dias. Nos anos 1980, existem outras produções, uma comédia feita na Inglaterra muito interessante, muito conhecida, o Eric Vick, é muito divertido. Eu considero a melhor comédia, do tema nórdico, foi produzida pelo Terry Jones, que é componente do grupo inglês Monty. Ele vai satirizar, é um filme de desconstrução, é muito interessante, ele brinca com a religiosidade e com o comportamento frenético dos guerreiros, enfim, bagunça tudo. Um ponto dos mais interessantes é a religiosidade. Se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que há um monge budista no meio do filme, né? O que
cidade de Elgó, onde foi encontrado numa sepultura nórdica do século IX, na Suécia, uma estatueta de Buda vinda da Ásia. Algum nórdico entrou em comércio, em alguma viagem, trouxe esse objeto, ou comprou ali no Bizâncio, o que era esse objeto, e entrou no mundo nórdico. E o filme, então, faz uma brincadeira que o budista foi para lá. E é muito interessante. Algumas análises dos filmes, desse filme, apontam implicitamente questões ligadas ao fim do mundo, né, apocalíptico, ao fim do mundo nuclear dos anos 80, é bem interessante. Toda produção fílmica sempre vai ter fé, sempre vai ter uma influência da época que ela foi elaborada. Mesmo que o filme retrate outros períodos históricos, as angústias, as ideologias, os referenciais da época da produção, eles de alguma maneira vão entrar no filme, pelo comportamento, pela ideologia, de forma objetiva ou de forma implícita. Todo filme, como toda obra de arte, ele vai ter essa influência de sua época. E o Éric Wing, ele também não foge disso, mas é bem interessante. Aqui, uma outra produção muito conhecida, em 1999, o 13º Guerreiro, particularmente é meu filme preferido de filmes no cinema. Eu acho um filme muito importante, porque quando o filme começou a ser veiculado no Brasil no ano de 2000, os estudos de Escandinávia no Brasil estavam se iniciando. Há 15 anos atrás, as primeiras publicações, os primeiros envolvidos com o estudo nórdico no Brasil, sul do Paraná, do qual vai fazer a parte, e o filme, então, ele estava sendo vinculado nesse período. Ele é muito interessante, ele é baseado no livro Preparadores de Mortos, de 1975, do escritor norte-americano Mike Crichton, onde ele vai fazer uma mistura, é muito curioso. O escritor ele vai misturar, vai fundir o relato do árabe Ibn Fadlan com a epopeia Beowulf. Só que ele faz de um jeito que o leitor acha que o romance é o verdadeiro relato do Ibn Fadlan, mas não é. Não é, ele vai pegar alguns elementos, mas ele vai acabar criando outra coisa. E todo mundo que lê o romance acha que está lendo o relato original, o verdadeiro do Ibn Fadlan. No filme eles conservam isso. Ele faz um retrato muito interessante do comportamento nórdico, mas é para dentro das fantasias. Né? Isso também surge no romance, os Wendel, né, que são um pouco meio pré-históricos, características meio pré-históricas, que são alusão a influências do Bel, a mãe, do Bendo, o monstro e tudo mais. É um filme bem interessante. A partir dos anos 2000, nós temos uma série de outras produções, que eu só vou apresentar aqui rapidamente algumas. Uma que foi baseada em um quadrinho e parcialmente num filme europeu de alguns anos antes, que é Os Desbravadores. É um filme horrível, é um filme péssimo, eu detesto esse filme. Ele vai revigorar todos os estereótipos negativos sobre os vikings no mesmo filme. Os vikings aqui parecem sair das profundezas do inferno, são verdadeiros demônios. Eu nunca vi um filme com tantos tipos de elfos chifrudos, elfos retorcidos para baixo, para o lado, para cima. O Drácaro, as embarcações vikings possuem uma estética totalmente demoníaca. O filme é horrível. E ele trata então de guerreiros do norte que vão na América do Norte em busca de escravos indígenas, né? O que é uma coisa totalmente inverossímil. Os nórdicos foram para a América do Norte, foram para o Atlântico, para a Irlanda, com fins de colonização, eram colonos. Quem foi para a América do Norte não era guerreiro, eram colonos, né? E não escravocratas. Então, pessoas atrás de escravos
no caso são os indígenas norte-americanos. Aqui é uma posição maniqueísta muito óbvia. Porque toda construção do herói, seja de qualquer época histórica, você está construindo a figura do herói, você precisa ter um contraponto que é o vilão. Então você vai ter necessariamente uma visão maniqueísta. Vai ter aquilo que é o correto, que é o bom povo, e aquele povo que é o ruim, o povo malvado. Então aqui, o povo que é considerado malvado é os vikings, e o povo bom são os indígenas, o povo puro, né? Aquela imagem do Rousseau, né? O índio como um ser perfeito, como um ser bucólico, né? Uma visão que descaracteriza, inclusive, os indígenas como humanos, né? Que é uma visão, acaba sendo uma tela maniqueísta. Na mesma época, final dos anos 2000, nós temos um outro filme que eu acho mais interessante, que é o Outlander, Guerreiros versus Predador, que é uma fantasia, uma mistura de ficção científica com aventura. É um filme um pouco mais honesto que os Desbravadores, e vai ter também, não vai ter tanta questão de estereótipo da material, e entre outras coisas, ele vai ressuscitar a figura da mulher guerreira. A figura da guerreira nórdica é a Freya, né, que é uma filha do líder, aí tem treinamento bélico, treinamento marcial, e aí vai fazer todo um ressuscitar dessa figura, então, da mulher guerreira, que já existia no século XIX, e que mais recentemente vem tomando muito sucesso no imaginário. O Guerreiro Silencioso, Valhalla Rising, é uma produção europeia, é um filme, uma linguagem europeia, extremamente lento, a narrativa arrastada, mostrando um nórdico que é capturado por escoceses. Eu particularmente não gosto desse filme, ele dividiu críticas, mas enfim, é um filme diferente, mas é um filme europeu, sobre os nórdicos. A última cena, eu acho assim, hecatomicamente horrível. Eles estão num bote, numa embarcação para ir para Jerusalém, vão dormindo numa grupa, quando eles vêm já chegam na América do Norte. Atravessam todo o Atlântico Norte, no Rio Moeiro dormindo. Uma coisa maravilhosa. Aqui, só para terminar, algumas animações. As Fênix e os Vikings é uma produção francesa baseada no quadrinho, que é um quadrinho mais antigo, o quadrinho dos anos 60, que o As Fênix, como vocês sabem, é um galês da época do Júlio César, é a resistência galesa contra os romanos, e que eles não se sabe como encontram os vikings. É uma licença poética e histórica, mas enfim, vamos lá para a Escandinávia da Era Viking. Uma animação ela tem algumas diferenças com relação ao quadrinho, que é a presença de uma personagem que é filha do líder, né? É uma moça muito intrépida, né? Que ela vai lá para a Escandinávia, então já essa ressignificação da mulher intrépida, nórdica, né? Que no quadrinho não tinha, mas há algumas permanências, como por exemplo o estereótipo do crânio taça, que é o estereótipo criado no século XIX, mas ele não é muito conhecido no Brasil. Ou seja, uma imagem totalmente falsa de que os vikings matavam seus inimigos, cortavam o crânio, transformavam o crânio em taça e bebem, né, as várias diversas bebidas, utilizando esse crânio taça. E eles usam o crâniozinho também como um amuleto, como um pingente, no cinto, na roupa. Né? O filme conserva esses estereótipos até a atualidade. E por último, uma produção, outra animação, como Treinar Seu Dragão, que tem série de TV, já tem várias continuações, já tem sucesso na criançada, que também é uma fantasia, mistura muitas coisas, e eu destaco aqui novamente a figura da mulher guerreira, né, que é uma
uma personagem que aparece na produção, entre outras coisas. Bom, aqui eu encerro, então, a minha apresentação. Eu não fiz um levantamento completo de todos os filmes, eu trouxe alguns mais significativos. Né? A quantidade de produções de 2009 até nossos dias cresceu muito. Existem muitos outros filmes que eu poderia abordar aqui, mas eu considerei, então, esses mais famosos, mais influentes. Então, eu espero que a minha apresentação tenha sido útil. Vamos abrir então para as perguntas. Não sei se alguém tem algum comentário. Bom, muito obrigada, professor. A conferência foi excelente. Acho que hoje está do nosso lado, né? Porque academicamente foi maravilhosa a conferência e, além de tudo, tecnologicamente deu tudo certo também. Então, vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Aproveite. Está dando tudo certo aqui. Não estava certo. Pergunta, pessoal? Tem, Gabriel? Parece que está hoje. Professor, assim, na série fica muito evidente a ação da personagem Lagerta, e eu gostaria que o senhor comentasse, que desperta muita curiosidade do público, a respeito da existência ou não dessas mulheres guerreiras, se isso é apenas uma construção cinematográfica ou se é histórico, e se em que momento ocorre e por que ocorre. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu sabia que vocês iam perguntar sobre isso. Eu acho que esse tema da mulher guerreira é o tema que está sendo mais alardeado do derivado da série. Bom, veja o seguinte. A princípio, não existem evidências de mulheres guerreiras na Escandinávia da Era Mídia. A personagem da Lagerta, ela é uma personagem que ocorre nas sagas lendárias e na obra do Saxo Dramático. Não é uma obra crível do ponto de vista histórico. Se vocês forem consultar, por exemplo, o tipo de sagas holandesas com maior fidelidade histórica, que são as sagas de família não existem mulher guerreira. A Lagerta, ela surge um tipo de literatura que é influenciada pela mitologia do modelo valquiriano. Não é o padrão típico da mulher nórdica na Era Mídia. Existem algumas evidências de túmulos femininos que foram encontrados alguns tipos de armamento que podem levar a crer que a mulher tenha participado, digamos assim, de alguma situação bélica, mas a arqueologia ela não fornece mais detalhes no sentido de se essa mulher ela foi treinada desde pequena, se ela estava substituindo uma figura masculina, se ela estava com algum tipo de arma, se depositada por questões familiares em seu túmulo. É possível que tenha existido alguma circunstância que algum caso ou outro tenha ocorrido de mulher guerreira. Mas vejam o seguinte, participação em campo de batalha, em batalhas mesmo, não há evidências. As mulheres podem ter participado de defesa de fazendas, de cidades, onde ocorria a ausência da figura masculina, né, que estava em viagens, expedições, mas as evidências não apontam para isso. O que nós sabemos é que a maioria esmagadora das mulheres nórdicas na Era Viking, elas não tinham participação política, elas não podiam carregar armas, elas não podiam participar dos
pings, né, que eram as assembleias, elas tinham uma participação limitada na atividade religiosa, eu com cerimônias mágicas, condução de algumas cerimônias, mas a mulher, ela atuava, ela era circunscrita basicamente na vida de fazenda, na vida doméstica. E esse é o tipo básico da vivência feminina, que é, inclusive, estudada pelas feministas nórdicas, né? A Iriyoshi, a Yeshi, várias outras. Né? Isso não é uma construção masculina, né? Existem mulheres especialistas em estudos de gênero na Escandinávia que chegam a essas mesmas conclusões. Né? A personagem Lagertha é uma personagem de ficção que foi baseada em modelos de sagas lendárias, que são modelos mitológicos. Né? Não é a mulher típica da Escandinávia da Era Viking. Só que, como ela está fazendo muito sucesso, o problema é que muitas garotas, muitas mulheres estão se identificando com esse tipo de personagem e querem a todo custo entender que a mulher nórdica da Era Viking era assim uma mulher guerreira que participava de batalhas, que portava armas, e tinha um tipo de conduta e participação na sociedade que não é bem o que os pesquisadores constatam. Mais perguntas? Não? Então eu tenho uma pergunta, professor. Na verdade não é uma pergunta, é um pedido, assim. Como a maioria dos meninos aqui e as meninas, né, são alunos de graduação, eu queria que o senhor falasse assim, para a gente brevemente, qual tipo de documentação eles podem estudar para compreender os vikings medievais, o que tem de documento, e qual a situação dos estudos sobre vikings no Brasil. Né? Como está a área de estudos, que o senhor falou que tem uns 15 anos mais ou menos que a área começou, é uma área recente, e em qual língua está disponível essa documentação? Existe alguma coisa traduzida para o português, ou está em inglês, alemão? Qual é a linguagem que os meninos teriam que deparar se eles quiserem estudar e fazer iniciação científica sobre os povos vikings? Obrigada. Bom, as fontes, nós temos três tipos básicos de fontes. As fontes históricas, as fontes literárias e as fontes mitológicas. Se vocês querem estudar religiosidade, é estudar sagas de famílias e as duas lendas. Se vocês querem estudar história, questões sociais, históricas propriamente dito, há dois tipos de materiais, as crônicas de vários tipos e as sagas de família. Porque as sagas islandesas elas têm vários subgêneros, com características diferentes. As sagas de cavalaria, sagas lendárias, tem uma aproximação influência muito grande do folclore e mitologia. Existem as sagas de família que tem uma estrutura, uma influência social histórica muito mais forte no contexto da saga. Questões de gênero, de comportamento, são sagas de família. Há também uma grande quantidade de material arqueológico que a todo momento é disponibilizado. Isso se pode acessar com obras de arqueologia, de divulgação, manuais arqueológicos. Existem as inscrições únicas, que tem também toda uma série de catalogação, você pode acessar essas fontes, traduzidas e convertidas para as línguas modernas. Basicamente, a maior parte das fontes literárias, arqueológicas, históricas, elas são disponíveis em língua inglesa, pela internet, tanto em obras online como em obras físicas. O inglês é o que mais abrange a quantidade de fontes disponíveis. Há uma certa quantidade de fontes literárias e históricas traduzidas para o francês, mas não estão disponíveis online. A produção histórica e literária francesa é muito difícil de encontrar na internet, apesar de ser muito numerosa. Existem muitas fontes em espanhol. Os espanhóis têm uma tradição muito maior do que a língua portuguesa, de tradução de sagas e obras, de estudos sobre a Escandinávia. É muito fácil de encontrar em PDF essas obras em espanhol atualmente na internet, é muito fácil. Portugal não existe nada
ficado subvive, eles não têm essa tradição. O Brasil tem uma tradição muito maior. No Brasil já há a produção de algumas sagas, né? A saga do Atlântico Norte, que foram traduzidas pela editora da Universidade Federal do Paraná, com 3 sagas islandesas. A editora ainda traduziu uma saga lendária, uma das mais famosas, a saga dos Possugos. Bom, de contas, o básico é isso. Mas com o tempo o pesquisador vai acessando manuais que tem traduções de inscrições públicas, de tratados históricos, são disponibilizados principalmente em inglês. Os estudos nórdicos do Brasil, eles estão crescendo cada vez mais, uma grande quantidade de monografias defendidas por todo o Brasil, dissertações de mestrado, a cada dia há novas dissertações, principalmente na área de história e de estudos de religião. O Brasil tem crescido muito, doutorado já bem menos, mas aos poucos nós percebemos que os próprios medievalistas, que antes eram abertos somente para coisas apenas de igreja, cristianização, na Bíblia, atualmente eles já estão se mostrando mais benevolentes e aceitando também temas ligados aos estudos nórdicos. Digamos, no Brasil, as principais investigações dos estudos nórdicos, elas se concentram em estudos de religiosidade, mais do que história propriamente dita. Tanto estudo no sentido de ritual e de cristianização, como no sentido de recuperar, de se fazer estudos sobre a mitologia e as crenças pré-cristãs. Elas ocupam a maior parte das pesquisas. Mais perguntas, pessoal? Uma pergunta? Mais uma pergunta. Retomando a pergunta apresentada pelo Gabriel recentemente com relação à relação entre as mulheres e a questão bélica na Escandinávia medieval, eu gostaria de problematizar uma questão, porque assim como a cultura material não demonstra grande participação feminina na prática bélica, conforme você mesmo falou, o papel masculino não estava majoritariamente ligado à guerra. Existiam fazendeiros, comerciantes, artesãos. Porém, o cinema, o imaginário social sobre ser vikings, que é um imaginário construído sobre o outro, é um imaginário construído do europeu sobre uma ideia de um não europeu, não trabalhando em questões geográficas aqui, mas falando de questões discursivas, ele sempre enfatiza o papel masculino nessa questão. Então, às vezes, eu me preocupo quando nós, historiadores, estamos muito relacionados a buscar na cultura material as provas e nós esquecemos do discurso como algo que influencia na nossa pesquisa. Eu queria saber a sua opinião sobre como esse discurso que está tão intrínseco na nossa cultura, que por vezes é tão naturalizado, ele influencia no ofício do historiador. É uma questão complicada. Veja, eu não trabalho muito com essa vertente de análise do discurso. Né? Digamos assim, o imaginário, ele vai, a perspectiva do imaginário social vai por outros vieses, por outros referenciais. Mas veja, por mais que o cinema tenha preponderado essa questão do viking ser um guerreiro, né, ser um pirata, uma outra coisa são as evidências arqueológicas. Quando se questiona papéis de gênero em Campo Velho, aqui nós temos em mente assentamentos de fortalezas, guarnições militares que se tornam muito comum no final da Era Viking. O modelo clássico que nós estamos falando de sociedade da Era Viking, né, que a maior parte era fazendeiro, realmente é algo que vai do século VIII até o início do século IX. Eram fazendeiros
que se instalavam no mundo rural e que esporadicamente eram recrutados, participavam de expedições de saque, expedições de colonizações, ou então eram convocados para batalhas reais. Só que no final da era Viking, há uma quantidade muito maior de uso militar, inclusive treinamento, pessoas que começam a se especializar na arte da guerra, porque começa a ocorrer a unificação de várias regiões. Há uma centralização política muito maior, é uma influência política e religiosa da Europa que faz com que comecem a surgir figuras de Estado centralizado na Escandinávia. E isso gera uma demanda maior por guerreiros profissionais, que não existiam antes na primeira era Viking. Então, o final da era Viking é caracterizado por uma quantidade muito grande de fortalezas e de estruturas onde guerreiros permaneciam. E isso tudo está sendo estudado hoje pela arqueologia e não se demonstra em momento nenhum a existência, a participação de mulheres. Mas todas as análises teológicas que foram feitas em cima dos ossos, dos remanescentes físicos desses locais, apontam para figuras masculinas. Então, tem que ter esse cuidado de tentar separar, obviamente, o discurso, a representação do passado. Mas a evidência física, ela não é necessariamente um discurso, né? Ela é uma evidência material. Claro, ela depende de interpretação, mas nós podemos, então, ter uma certa segurança em caracterizar esse quadro social da época. Claro, isso não quer dizer que no futuro nós não podemos também ter a mente fechada para novas descobertas no futuro, tanto arqueológicos ou algum outro tipo de documento que possa surgir. Mas em cima da documentação disponível, o quadro apresentado por acadêmicos de várias áreas é esse. Especialistas em antropologia, em literatura, em história, eles têm essa constituição da sociedade nórdica com esses papéis de gêneros bem estabelecidos. E a arqueologia vem a confirmar isso. E nós, enquanto historiadores, então, nós temos que perceber essas representações fílmicas e artísticas em cima do passado. Agora, não sou aquele tipo de historiador que necessariamente flerta com influências pós-modernistas, tem que equalizar o discurso histórico, dito científico, com o funcional, o literário, né? Dar o mesmo peso, o mesmo valor. Né? Eu sou um historiador, então, que adota a referência da história cultural, do imaginário social, que você estabelece diferença, pesos diferentes. Né? Eu não trabalho com essa perspectiva. Neste momento, então, nós encerramos o espaço para perguntas e gostaríamos de agradecer com muito apreço a palestra do professor convidado Johnny Leger.